Olá a todos! Retomamos aqui para a gravação do nosso 5º programa do Juridioquê, do nosso podcast que traduz o direito para vocês. Tudo aquilo que você sempre quis saber, aquilo que parece óbvio no direito, mas que nem sempre é. E comigo hoje aqui a querida profissional, advogada, amiga, sócia, doutora Amanda Gonçalves Martins Neves, sobrenome super imponente, ela que é especialista em direito de família e sucessões. E o tema do nosso papo hoje, o tema do Juridioquê hoje é o quê? Namoro e casamento. O que eu quero saber é, caso ou compro uma bicicleta? Essa é a pergunta, doutora Amanda. É mais barato comprar uma bicicleta, isso eu já garanto. Bom, pessoal, fica a dica, né? Então acho que aqui a gente já pode encerrar o programa. Mentira. Doutora Amanda, obrigada por aceitar o convite. Imagina. E vir aqui explicar pra gente, sem muita frescura, que cuidados que eu preciso ter, desde o namoro, né, até quando eu decido formalizar uma relação conjugal com um parceiro ou com uma parceira. Que tipo de regime de casamento que eu adoto, como é que funciona cada um. Então, a ideia é traduzir um pouquinho. Se você quiser, né, cumprimentar a todos ou fazer alguma introdução, se não de cara eu já te pergunto o seguinte: tô namorando, preciso me preocupar? Posso fazer alguma coisa para garantir essa relação? Primeiro, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horário vai ser vinculado este programa, mas realmente, assim, o namoro hoje em dia, ele não é mais como aquele namoro antigamente, né? Hoje nós temos várias preocupações, principalmente porque as pessoas não começam a namorar jovens ainda enquanto não tem um patrimônio. Hoje as pessoas já namoram com um patrimônio feito, às vezes com casamentos desfeitos. Então o namoro hoje ele tem um outro significado. Não é que nem quando a gente começou a namorar com 15 anos, que a gente tinha R$2 e não sabia quem ia pagar o sorvete, né? Isso, não é aquele namorinho de pegar na mão, eu tenho uma bicicleta, você tem outra, não é bem isso, né? Hoje, às vezes, a gente começa a namorar, eu já tenho um apartamento, eu já tenho um carro, eu já tenho outro filho de outro relacionamento, e um simples namoro pode ter uma consequência jurídica séria. Então, por isso que hoje em dia, quando a gente começa a namorar, a gente precisa ter algumas preocupações. Uhum. E para tomar cuidado, tem algum instrumento jurídico ou essas preocupações, elas podem ser registradas de alguma maneira para eu me proteger? Então, vamos supor que eu comece a namorar e eu já tenho um super patrimônio, ou o meu namorado tenha, e queira garantir e preservar esse patrimônio, enfim, né? Felizmente ou infelizmente, a gente já tem que pensar nessas situações para evitar dissabores em caso de fim de relacionamento, né? Exatamente. Eu não digo que todo namoro precisa ter essa preocupação ou que precisa ter algum instrumento, algum contrato registrado. Não é nada romântico, né? Você chegar para o mozão e dizer assim, mozão, assina aqui um contrato de namoro, né? Não faz sentido em todas as relações. Faz 6 meses que a gente está namorando para seguir nessa relação. Você já chegou aqui, a hora, né? Assina aqui. Chegou a hora. Acabou, né? Essa é a hora que acaba o relacionamento. Acabou o romantismo, acabou ali, né? Mas em algumas situações dá pra gente fazer um instrumento chamado contrato de namoro, que ele é muito polêmico, né? Não é todo mundo que acredita nele ou que veja uma validade jurídica nele. Mas para que serve esse contrato de namoro? Esse contrato de namoro serve somente para que 2 pessoas declarem que estão apenas namorando e não constituindo uma união estável. Porque é muito a linha entre o namoro e a união estável é muito tênue, né? Hoje em dia, 2 pessoas podem morar juntos e serem somente namorados, ou podem morar juntos e estarem numa união estável. Então, esse contrato de namoro é só para dizer, eu estou namorando com você, mas nós não estamos formando uma família. Nós somente estamos namorando. Esse contrato é mais para isso, para dizer a vontade das 2 partes. Para que lá no futuro, se vier a alegação de que aquilo era uma união estável, tenha a declaração feita ali. Esse é o principal motivo de se fazer um contrato de namoro.
Claro que a gente pode colocar algumas outras regrinhas, não deixa de ser um contrato feito entre duas partes, a gente pode colocar outras regras nele, mas o principal motivo que as pessoas fazem contrato de namoro é para que não fique caracterizada uma união estável. A gente já fez um programa sobre contratos em que a gente estabeleceu quais são os pressupostos, o que é um contrato, o que vale, o que não vale. E um contrato de namoro nada mais é, então, que um acordo de vontades entre as partes com o objetivo para deixar claro, olha, nesse momento nós não estamos casando, nós não temos uma união em que haja necessariamente direitos e deveres, ou pode haver, né, se o contrato assim definir. E é uma garantia para as duas partes de que não há, ou pode haver, um comprometimento de patrimônio nesse momento. Isso. É isso. Por exemplo, Jéssica, digamos que eu comece a namorar com você, a gente faça um contrato de namoro, porque neste momento nós não temos uma união estável. Mas no decorrer do nosso namoro, vire uma união estável. A lei não fala, né, quanto tempo para virar uma união estável. Não tem nada disso. Ao contrário do que algumas pessoas... depois de 6 meses já é namoro. Depois, não, a lei não fala nada sobre prazo. O que a lei fala é constância, reconhecimento público, direitos e deveres recíprocos, né? Isso. Se você se identifica para a sociedade como que aquela é uma família, então, esse aqui é o meu esposo, esse aqui é o meu companheiro. Isso é uma união estável. Você se reconhecer perante a sociedade como uma entidade familiar. Postar foto no Instagram já é? Não. Tá. Não é. Bom, pessoal, tá liberado, então. É um namoro. Pode postar foto com o mozão, colocar um relacionamento sério, não tem problema. Mas, digamos, eu estou namorando, faço um contrato. Hoje nós não temos intenção de constituir uma família. Hoje é somente um namoro. Mas daqui a 2 meses, isso vira uma união estável. Então, eu já posso, nesse contrato de namoro, prever uma cláusula, por exemplo, dizendo que se esta união, se este relacionamento vier a se tornar uma união estável, o regime de bens que vai ser aplicado ao nosso relacionamento vai ser o da separação de bens. Show. Por isso que é muito importante, às vezes, se você está nesse tipo de relacionamento em que tem, às vezes, dos dois, ou às vezes os dois, tem patrimônio envolvido, tem filhos de outros relacionamentos, é importante você tomar este cuidado, fazer o contrato de namoro, já estipulando que se um dia a gente tiver uma união estável, o regime de bens aplicado vai ser aquele. Se a tua vontade não for dividir patrimônio entre os dois, né? E aí, feito essa decisão do contrato de namoro, e mesmo que ele não tenha sido feito, eu posso decidir por estabelecer uma relação com o indivíduo. Primeira coisa decidi me casar com alguém. O casamento no religioso tem algum impacto no direito? O casamento no religioso ele é completamente diferente do casamento no civil, né? Uma coisa é uma coisa. O que acontece? Se você casar somente no religioso e não casar no civil, provavelmente aquele casamento no religioso é uma prova de que existe uma união estável. Então, não é que ele não tem nenhum efeito no campo jurídico. Tem. É uma prova de que aquela é uma entidade familiar. Mas somente o casamento no religioso não muda o seu estado civil. Você vai continuar solteira. Somente fica a dica, casar pessoal. De repente, esse é o pulo do gato, então. O que não é muito vantajoso, porque sendo uma união estável, você vai partilhar patrimônio, porque o regime que vai ser aplicado aí vai ser da comunhão parcial de bens. Então, vamos falar desse regime de casamento. Que coisa é essa? Então, quando a gente decide casar com alguém, a gente tem que escolher, no ato dessa formalização, como é que a gente vai dividir bens, caso a gente já tenha bens anteriores ou venha a ter bens em conjunto, certo? Isso. Então, inevitavelmente, eu vou ter que escolher. Quais são os regimes de bens que a gente tem hoje no nosso país? Até a gente fala assim, nós vamos ter que escolher. Na verdade, a maioria das pessoas não escolhe. Elas chegam lá no cartório e dizem, eu quero casar. Se você não disser nada ou em contrário, você vai casar sob o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o regime legal que nós temos no país. Então, se você não disser nada, é sobre esse regime que você vai casar. E o que significa essa comunhão parcial, que é o regime mais comum, a maioria das pessoas casa sobre esse regime? Significa que tudo que você adquirir
com o teu parceiro após o casamento vai ser partilhado. O que você tem anteriormente ou o que você recebe gratuitamente, por exemplo, uma doação que você receba dos teus pais, isso você não divide. A herança você não divide, mas tudo que você construir, que você comprar junto com o teu parceiro, você vai dividir. Esse é o regime mais comum, mas nós temos mais 3 regimes. Deixa eu só dar um exemplo da comunhão parcial. Então, me casei com um indivíduo. Eu tinha um carro, ele tinha um carro, adquirido antes do casamento. Nos casamos e construímos um apartamento. Caso nós venhamos a nos separar, o apartamento dividimos meio a meio, o carro que era meu continua sendo meu, o carro que era dele continua sendo dele. Isso é uma forma simples. Mas o regime da comunhão parcial de bens, ele tem alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado. Então, se você deu um exemplo da casa que vai ser partilhada e um carro de cada um, certo? Agora, digamos que seja... um imóvel. Cada um, eu tinha um terreno, você tinha um terreno, nós casamos e construímos um apartamento. Eu e a Jéssica, nós duas casamos. Nós duas. Então, cada uma tinha um terreno, né? E nós construímos em cima desse terreno após o casamento. Então, o terreno não vai ser partilhado, mas o que foi construído em cima dele vai ser partilhado. E se o meu terreno custava 200 mil e você aportou 100 mil... Nós temos um imóvel supostamente de 300 mil. Dividiremos 150 mil cada um? Não vai ser dividido dessa forma. Vai ser dividido aquela parte que foi feita após o casamento. Proporcionalmente. Exato. Então, outra coisa também. Digamos que a gente tinha... Que esse imóvel estava ali... Eu já tinha ele anteriormente ao casamento, mas depois do casamento eu reformei, digamos. Essa reforma, essa benfeitoria que a gente fez no imóvel, vai ser partilhado. Então, vai ter que se apurar esse valor. A diferença, né, do imóvel que tinha, gastaram 100 mil na reforma. Então, com relação a essa reforma, tem meio a meio... Se você não quiser, é possível a gente excluir isso, tá? Se você não quiser que seja feito dessa forma, a gente vai ter que fazer um pacto antinupcial. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Eu vou explicar mais ou menos como funcionam os regimes. Normais. Explicar por que é interessante fazer um pacto antinupcial. Então, como eu disse, se você não disser nada, for lá no cartório, eu quero casar, você vai casar sob o regime da comunhão parcial de bens, que é essa regra básica, né? Algumas coisas ficam de fora da partilha, mas tudo que você construiu durante aquele relacionamento vai ser partilhado. Nós temos mais 3 que o Código Civil nos passa, né? Mais 3 regimes. Um é o da separação de bens, que costuma se chamar de separação total de bens, que é nada se comunica. Então, tudo que é meu, tudo que é seu. A gente vai ter que achar uma forma de administrar as contas da casa. Então, quem vai pagar o aluguel, quem é que vai pagar a escola das crianças. Nós vamos ter que achar uma forma, né, de administrar essa diferença. O meu salário é meu, o seu salário é seu e tudo ok. Terminou o casamento. Cada um leva o que trouxe para o casamento. É isso que acontece na separação total. Nós temos também uma separação obrigatória de bens. Não é que é um novo regime, ela continua sendo a separação. Mas são alguns casos em que a lei obriga as pessoas a se casarem sobre o regime da separação de bens. A pessoa não tem escolha, não pode escolha. Ir no cartório dizer, eu quero comunhão, eu quero... Isso. Não, é obrigatoriamente a separação de bens. Então, por exemplo, se eu tenho 70 anos e eu quero me casar, eu vou casar obrigatoriamente sobre o regime da separação de bens. É uma questão muito questionada, dizem que é inconstitucional você impor esse limite a uma pessoa de 70 anos que é lúcida, que é capaz, que pode escolher, mas é o que a lei diz. Então, se eu tenho mais de 70 anos, eu tenho que casar sobre o regime da separação de bens obrigatoriamente. Tem outros casos, por exemplo, eu casei, já me divorciei, mas eu não fiz a partilha de bens desse casamento anterior. Eu sou obrigada a casar com o regime da separação de bens. Então, são alguns casos em que a lei mesmo obriga que eu me case sobre a separação de bens. Mas é a separação de bens que a gente já debateu aqui. Nós temos também o outro regime, que é o da participação final dos aquestos. Esse é um regime, assim, que quase ninguém... Eu conheço um casal, só que acho que é o mesmo casal que a gente conhece. É o mesmo casal. Né? É o único exemplo, foi o único exemplo que foi utilizado até na faculdade, né? Porque de tão raro que é.
Por que ele é tão raro? Porque ele é difícil de compreensão, ele é difícil para o casal entender o que é o que de quem. Nos cartórios, os cartórios ficam com dificuldade de saber o que regra aplicar, então é um regime que é pouco utilizado. Basicamente, ele funciona assim: enquanto você está casado, é o regime da separação de bens. Cada um administra seu próprio bem. Quando encerra o casamento, aí é uma comunhão parcial de bens. Vai se ver o que foi construído durante o casamento e vai fazer a partilha. Mas ele é muito difícil, é muito complicado. As regras dele tem cada detalhe, assim, que realmente é muito raro um casal escolher este tipo de regime. E nós temos a comunhão, também o outro regime, né, que também é trazido pela lei, é a comunhão universal de bens, que é aquele regime que os nossos pais casaram, os nossos avós, a maioria das pessoas mais antigas casaram porque era o regime legal antes da lei do divórcio. Então, antigamente, todo casamento, a pessoa chegava no cartório, casava sem falar nada, era o regime da comunhão universal. No regime da comunhão universal, se comunica tudo. Doação, herança, todos os bens que eu tinha antes do casamento, tudo se comunica. Tudo é dos dois. Isso. Tem pequenas exceções ali, né, que são coisas muito raras que ficam de fora, mas o grande patrimônio se comunica por inteiro entre os casais. E tem algum regime de casamento que é aquele assim, tudo que é meu e tudo que é teu é nosso? Esse é o ideal, né? Eu gosto desse. Mas nós temos como fazer esse se você conseguir convencer o outro. Bom, a gente tem esses 4 regimes que a gente apresentou aqui. Mas o que é possível fazer? Se eu for no cartório e disser que eu quero casar e eu não me agradar a comunhão parcial de bens, qualquer outro regime que eu queira, eu vou ter que, obrigatoriamente, fazer um pacto antinupcial. Nesse pacto antinupcial, eu posso dizer, não, eu quero casar sob o regime da separação de bens. E todas aquelas regras que estão lá. Não, eu quero me casar sob o regime da comunhão universal de bens. E tudo é dos dois, né? Então, não tem jeito. Se eu escolher pelo normal, que é o comunhão parcial, vou ao cartório, faço casamento sem pacto. Se eu decidir separação total, comunhão universal ou dos aquestos, necessariamente eu tenho que ter um pacto antinupcial. Necessariamente. E esse documento eu faço num cartório. Você faz num cartório. Só que como é que o cartório sempre acompanhado faz? por um advogado, por favor. De preferência, né? Não é obrigatório que você tenha a participação do advogado, mas por que é importante? Se você for até o cartório e disser, eu quero fazer um pacto antinupcial do regime da separação de bens. Ok, vai estar lá. O casal vai escolher o regime da separação... Padrão. Então, vai se aplicar as regras que estão lá no código. Mas não necessariamente é isso que vai ser o melhor para o casal. Então, já que você vai fazer um pacto antinupcial, seria o ideal que você procurasse um advogado especialista nessa área, que pudesse verificar quais são as verdadeiras expectativas daquele casal, por que ele está escolhendo a separação de bens. Geralmente, não é porque ele quer que tudo se separe, é que ele não quer que uma coisa específica se comunique. Então, esse casal, geralmente, ele tem uma preocupação que busca fazer por separação de bens. Esse casal, geralmente, ele tem um casamento anterior, ele tem filhos do casamento anterior, ele tem um patrimônio que ele não quer que se comunique. Ele tem uma empresa, por exemplo, ele tem um imóvel que é um imóvel de família, que tem os outros irmãos que estão juntos, ele não quer que os frutos daquele imóvel se comuniquem com a esposa. Então, não é que a separação seja a melhor resposta para tudo. Geralmente, aquele casal vai ter uma coisa específica. E um advogado que ele vai redigir esse pacto antinupcial, ele pode fazer cláusulas. Ele pode, por exemplo, mixar os regimes. Ele pode colocar uma cláusula que seja do regime da comunhão universal, outro da comunhão parcial. Ele pode criar um regime que seja o melhor, o ideal para aquele casal. Entendi. Com as regras que aquele casal precisa. E isso fica registrado lá no cartório. Fica no cartório. E caso haja a separação, caso haja o divórcio, busca-se aquele pacto e o que ficou combinado lá em termos de organização dos bens. Isso, porque no pacto antinupcial... E não só de bens, né? Eu posso definir outras regras nesse pacto. Pode. Nesse pacto antinupcial, claro, a primeira coisa, a principal, é a gente caracterizar qual vai ser o regime de bens aplicado àquele casal. Mas não só isso, a gente pode colocar
colocar várias outras regras que vai nortear o relacionamento daquele casal. Uma das regras mais comuns e polêmicas é multa por infidelidade. Por exemplo, não se esqueçam, pacto antinupcial, assim como um contrato de namoro, é um contrato. Eu e você estamos firmando um contrato, uma declaração de vontades de que a gente quer que nosso relacionamento seja dessa forma. Então, nós podemos colocar, por exemplo, uma multa, uma cláusula, por exemplo, na hipótese de um divórcio que aconteceu por infidelidade, nós podemos colocar uma multa, por exemplo. E recentemente uma treta aí com relação a um casal de celebridades que formalizou um pacto antinupcial, Jennifer Lopez, inclusive. Jennifer Lopez e Ben Affleck. E entre outras regras, eles definiram uma regra que eu achei até bem interessante, que é que eles deveriam ter, de acordo com um acordo, né, manter relações sexuais 4 vezes por semana. Sim. É isso mesmo? Isso pode estar no contrato. É isso. Os jornais estão publicando, né? Nós não sabemos, eu não li o documento, né, do pacto deles, mas todos os jornais de celebridades estão publicando essa semana, tá bombando nas redes sociais, essa cláusula, então estão questionando se pode mesmo isso. Pode. Nós podemos. Aí. É um contrato entre as partes. É difícil a gente verificar como é que se poderia comprovar de que não houve para poder exigir uma multa, por exemplo, entre o casal, né? Mas pode ter esse tipo de cláusula, sim. É bem comum entre as celebridades americanas de Hollywood eles fazerem cláusulas de pacto antinupcial, por exemplo, com multas milionárias por infidelidade. É bem comum. No Brasil nós colocamos também, mas não colocamos multas milionárias, né? Não é a nossa realidade. Mas colocamos sim. Até porque o pessoal ia ficar meio desfalcado, né? Mas eu te digo que eu já fiz pactos e já coloquei sim cláusulas de multa por infidelidade. Quando a gente vai fazer, a gente aproveita, questiona o casal se é esse o desejo deles, é a vontade, e a gente coloca. Um tal de se excluir conta de Instagram, então, de Facebook depois disso? Mas o que eu faço, Jéssica? Por exemplo, quando eu coloco essa cláusula, vamos fazer uma cláusula de multa por infidelidade. Certo? É uma coisa que nós estamos acordando agora. Mas eu também coloco uma cláusula de privacidade do casal, digamos. Sigilosidade. Então, se eu coloco que tem essa multa, mas eu coloco que o casal fica proibido de divulgar o motivo da separação. Para que não aconteça aquele barraco que a gente está acostumado a ver, né? Então, se um dos dois também divulgar nas redes sociais o motivo daquela separação, também tem multa. Tem uma consequência legal. A gente pode colocar várias regras. Eu faço uma entrevista bem longa com o casal, pergunto o que eles gostariam, o que eles esperam do relacionamento. Eu já vi, por exemplo, uma cláusula, não fui eu que fiz, mas eu já estudei sobre ela. Um casal em que os dois eram concurseiros. Os dois estavam estudando para um concurso. Tinha uma cláusula que o que passasse, que ganhasse mais, o outro era obrigado a largar a cidade e acompanhar aquele concurseiro. Cara, que loucura. Com a condição de uma indenização. Então, por exemplo, eu passo num concurso, eu vou ganhar 10 mil e eu vou ter que me mudar para o Paraná. Você está em Santa Catarina estudando para um concurso em Santa Catarina. Você vai se mudar comigo para o Paraná e eu vou te pagar uma indenização. Então, eu posso colocar qualquer tipo de cláusula nesse pacto antinupcial. A gente até falou no programa anterior que o contrato particular, ele permite que as partes acordem regras entre si, desde que elas não violem a lei, por óbvio, né? Que não seja nada que afronte, que esteja contrário à lei. É normal que isso seja exigido e cobrado depois. Sim. De modo amistoso num primeiro momento, e se não, mas eu fico imaginando, né, que eu decida não ir com você pro Paraná. Você vai executar o contrato e vai lá pro juiz e dizer assim, olha, ela assinou aqui que vai comigo. Veja, daí nesses casos, para possivelmente estar arbitrado uma multa, né? Tá definido assim, bom, não quer ir comigo pro Paraná, tudo bem. Então vai ter aqui uma multa em dinheiro. Exatamente. A gente coloca regras e coloca penalidade por não cumprir essas regras. Ai, acabou o amor no mundo. Acabou, né? Mas veja, isso não é para todo mundo. Não são todos os casais que precisam. São casais com questões específicas. O que eu vejo é que, por exemplo, quando eu me casei numa situação mais simples.
simples, a gente não tinha nada, não tínhamos bens Você traz a tua mala, eu trago a minha mala. Você traz o que tem, e nós vivemos numa relação em que a gente não precisa desse tipo de acordo, desse tipo de contrato. Mas hoje é cada vez mais comum casais que começam um relacionamento e eles têm uma história com muitos detalhes, Até porque as pessoas casam mais tarde, velhos. casam mais de uma vez. Isso, então né? primeiro eu vou me formar, vou trabalhar, quando eu tiver financeiramente, né, lá pelos meus 35, 40, eu vou me preocupar com isso. E nesse momento o indivíduo já tem um apartamento, já tem um carro. Já tem outro filho. Já tem outro filho, já viajou, enfim, né, já tem uma situação diferente. Até, por exemplo, essa questão dos filhos, a gente pode colocar numa cláusula, por exemplo, de quem que vai buscar os filhos na escola, como é que vai funcionar. Eu tenho filhos do meu antigo relacionamento, você tem filhos do seu antigo relacionamento, como é que vai funcionar? Vamos ter um quarto para cada um na casa. Isso tudo no pacto antinupcial. Você pode colocar. O que é legal? No contrato de namoro também daria. No contrato de namoro também. Só que daí, quando você começa a colocar... Muita regra já não é mais namoro. Tá parecendo que não é mais um namoro. Se você tem tanto questionamento assim. Porque o contrato de namoro, por mais que tenha um documento, se a realidade não for essa, a justiça derruba. Então não adianta fazer um contrato fake. Não adianta fazer um contrato dizendo, nós estamos somente namorando para escapar de uma união estável. Se for uma união estável que for comprovada por outros meios, a justiça vai derrubar esse papel assinado. Sim. Só que um contrato de namoro com duas partes capazes assinando é uma declaração de vontades, né? Se você não demonstrar que que a tua vontade estava viciada, que você estava enganada quando você assinou, é difícil, né? Dizer que, não, eu assinei sem saber o que eu estava assinando. Sim. Então, precisa ter outros elementos, que a gente se engana com as pessoas. E é bem comum, né? É bem comum, né? Você que tá aí no direito de família, é tudo lindo. Até, não é nada daquilo que eu pensei que fosse, doutora. Mas a gente, nesses 2 meses que a gente ficou juntos, parecia que era tudo tão perfeito, né? Mas olha como você falou 2 meses, né? A gente vê jurisprudência o tempo todo de, por exemplo, a pessoa tem todo um patrimônio anterior, tem os filhos ali, e aí ela começa a morar com uma pessoa, mora 1 semana com uma pessoa e morre. E essa pessoa entra com pedido de reconhecimento de união estável. E aí os filhos, imagina a situação dos filhos que vão ter que partilhar o patrimônio, porque daí fica metade do patrimônio para essa pessoa. Você imagina a confusão que não dá. Então, por isso que hoje a gente vê muito, chega muito no escritório, as pessoas que já vêm com o problema formado. E a gente conseguiria evitar muitos problemas, muitos problemas. Se você está começando um relacionamento, você já tem patrimônio, já tem outros filhos, faça uma consulta. Faça uma consulta porque isso vai esclarecer muitas coisas na tua cabeça e você vai conseguir ver, será que eu não devo fazer um documento? Será que eu não devo tomar essa atitude ou aquela para proteger meus filhos, para proteger o meu patrimônio, né? E viver o relacionamento com tranquilidade, com transparência. Dizer pro parceiro, olha, eu tive uma vida antes de você. É óbvio, tenho filhos, tenho um patrimônio, preciso preservar isso, deixar claro, né, a gente não tá fazendo um contrato já pensando, porque é essa impressão que dá, né, já vou fazer um contrato, você já tá pensando em separar, né? Como assim, né, a gente mal começou a se relacionar, já tá pensando no divórcio. Infelizmente, ou felizmente, o que nós estamos percebendo, né, pra quem não sabe, a Amanda, além de amiga, é sócia também lá no escritório, é que a atuação preventiva, ela é sempre a melhor alternativa. A gente fala assim, nossa, mas você já tá pintando um cenário do que pode acontecer de pior. Não é. A gente tá pensando lá na frente, porque a gente já viu vários casos de pessoas que não se prepararam para situações que poderiam acontecer e tiveram muitos prejuízos emocionais, financeiros. Quando tem filhos menores, é um problema muito sério, muito né? Sério. E o que eu percebo? As pessoas não sabem no que estão se envolvendo. Elas não sabem. Elas não sabem a consequência que é, vamos morar junto. Tá tudo bem. Morando junto. Depois que já está há 5 anos morando junto, aí pensa, meu Deus, mas aquele apartamento que eu comprei é dele também?
é dele também, sabe? E a pessoa não entende a consequência que isso tem, né? Eu tenho muitos conhecidos, óbvio, né? E quando a gente alerta e fala, olha, né? Você tá namorando com a tua namorada, com o teu namorado, vocês já definiram como é que vai ficar a questão patrimonial? Ah, não, mas a gente só tá morando junto. Bobagem. Vai. Então, assim, que fique claro, né? Que o morar junto, 2 anos, 3 anos, a lei não fala em prazo, mas a lei fala que se ficar claro esse ânimo de constituir uma relação e uma família, existem direitos e deveres recíprocos. Então, como eu disse, eu estava vendo uma jurisprudência de uma pessoa que morou 1 semana. Jurisprudência são as decisões dos tribunais. Exato. Então, é uma referência importante. Explique o juridiquês. O juridiquê aí. Jurisprudência, o que acontece? Quando a gente tem decisão, a gente tem uma demanda judicial, uma ação, o resultado dessa ação é uma decisão do juiz, eventualmente as partes não concordam com essa decisão e recorrem para um juiz que está numa instância superior. Um conjunto dessas decisões de um juiz, de um tribunal, a gente chama de jurisprudência. E por que a jurisprudência é importante pra gente? Porque é lá que a gente entende como é que os juízes desse tribunal superior estão analisando cada caso. E provavelmente o juiz que a gente entrou com a ação também vai seguir essa orientação. Né? Então, para nós é um norte importante. Poxa, se os juízes da instância superior estão entendendo que tem direito, é melhor eu me precaver. É melhor eu fazer um contrato, conversar com esse namorado e fazer um contrato de namoro, conversar com essa pessoa com quem eu quero estabelecer a relação e dizer, bom, vamos fazer então um pacto antinupcial. E vamos definir nesse documento quem fica o quê, quais são as regras, se eu tenho filhos, se você tem filhos, como é que isso vai ser gerenciado para não criar nenhum problema. E se o relacionamento se manter, excelente. Se tiver uma quebra no relacionamento, você não precisa entrar em guerra, né? Se a gente faz um divórcio consensual no cartório, ele é muito mais barato do que fazer um divórcio litigioso, que eu tenho que entrar na justiça, uma ação de divórcio, ele é muito mais caro, ele é mais sofrido, demora mais tempo. Então, se eu tenho já regras pré-estabelecidas, olha, se acontecer um divórcio, o divórcio for por questão de infidelidade, vai ter essa multa, já tá aqui, a multa tá aqui, definida, nós dois assinamos. Então vai ser mais fácil a gente chegar a um acordo para resolver aquele fim de relacionamento da maneira mais amigável possível, né? Até para fazer uma parte aqui. Então, decidindo terminar a relação, o que a gente faz chama-se de divórcio, né? O fim da relação se for um casamento conjugal, se for uma união estável, é dissolução da união estável. O divórcio, se ele estiver de boas entre as partes, né? Se concordarem, estiverem de acordo, um divórcio consensual. Que se não tiver filhos menores de idade, dá para fazer no cartório, né, Amanda? Muito mais rápido, muito mais fácil. Mas se tiver treta entre as partes, se eles não estiverem concordando com relação à divisão de bens, a filhos, a pensão, isso vai para o juiz decidir. E aí é o que a gente chama de divórcio litigioso. Litigioso é briga, pessoal. Não é bom. Quando vocês lembrarem de litigioso, sempre o que vem na minha cabeça? Gasto, tempo e estresse. Nunca é bom brigar. Lágrimas. Dinheiro a menos no bolso. Eu não esqueço de uma entrevista que eu ouvi uma vez de uma pessoa da Receita Federal, e a pessoa da Receita Federal comentou que os números dizem que as pessoas divorciadas normalmente sonegam mais impostos do que as não divorciadas. Pesquisa, pessoal. Por quê? Porque normalmente a pessoa divorciada, ela se casa de novo depois e ela tem 2 famílias pra... Então, o divórcio é caro, né? É uma coisa que, além do estresse e do abalo emocional. Então, o ideal é sempre ter isso organizado antes de se acontecer, né, Amanda? Sim. E até, assim, quando tem a regra ali, inibe também que a pessoa cometa. Então, imagina, a pessoa tá num relacionamento, tá casada, e ela sabe que ela assinou um documento que se o casamento terminar por infidelidade, ele tem uma multa a pagar. Então, vai inibir também que ele cometa. É provável, vai pensar 2 vezes. É provável que ele... queira terminar o casamento antes de cometer um adultério, porque sabe que vai ter que pagar multa. Sempre que a gente tem que mexer no bolso,
a gente pensa 2 vezes antes de cometer. A gente sabe, né? Se a gente pega o carro e comete uma infração, que a gente vai pagar uma multa, a gente pensa antes, né, de 2 fazer. vezes. Outra coisa que agora que você falou de adultério, né, que é a traição de uma parte que tem um relacionamento reconhecido, o adultério não é crime, né? Não. Então, às vezes as pessoas acham, mas se eu trair, eu vou ser preso. Não, o adultério não é crime. É uma prática moralmente condenável e se você tiver um acordo, um contrato que te penaliza, você tem a multa contratual. Sim. Né? Não vai ser preso necessariamente. Muitas pessoas perguntam, ele me traiu, ela me traiu, então eu quero entrar com dano moral. Nem toda traição gera um dano moral. Né? A traição, ela pode acontecer e não necessariamente vai gerar um dano moral. Para ter um dano moral, é preciso algo a mais, é preciso uma humilhação pública, é preciso algum outro elemento que eu comprove que aquela situação abalou a moral da pessoa. Então, não é qualquer traição que causa um dano moral, que causa uma indenização. Agora, se eu já tenho isso previsto em contrato, é só uma execução de contrato. Né? Então, eu tenho ali uma previsão e eu vou executar para ter aquela indenização. É muito mais simples. Tá. Pessoal, bom, ouvido tudo isso, né, doutora Amanda, maravilhosa, especialista em direito de família, a conclusão é... mas não vamos encerrar falando de traição. Não. Pergunte algo mais agradável. A gente vai encerrar dizendo o seguinte... Dá pra casar, melhor casar do que comprar uma bicicleta. Desde que orientado por um advogado especialista, desde que sabedores das consequências do regime de cada casamento, para não haver surpresa. E assim, eu sou divorciada, mas gente, casar é muito bom. Eu até sempre indico, o casamento, ele é mais simples do que a união estável. É muito mais simples, as pessoas acham que não. O casamento está ali bem reguladinho, eu casei tal dia. Me divorciei tal dia. Tá tudo ali bem certinho. As pessoas acham que é melhor fazer união estável, porque daí eu não reconheço formalmente lá no cartório do que eu tenho uma relação. É bobagem. É só mais complicado depois de comprovar. Olha aí, dica de ouro, pessoas. Se vocês estão num relacionamento, estão namorando, contrato de namoro. Pensam em casar, entendem que estão com a pessoa certa, adequada, casem-se, façam isso formalmente e procurem alguém da sua confiança, né, um profissional do direito da sua confiança para garantir que vocês escolheram o melhor regime para a realidade de vocês. Não tem um regime que é bom para todo mundo. Não. Cada realidade, cada casal tem a sua dinâmica, tem né? a sua dinâmica, exatamente. E até, não sei se nós temos mais um tempinho, claro. Só me recordei agora. Quando a gente faz um pacto antinupcial, digamos, ficamos noivos hoje e eu quero me casar daqui a 2 anos. Posso fazer o pacto já? Posso. Ele só vai ter eficácia lá quando eu me casar. Enquanto isso, ele é um contrato que nós fizemos apenas. Eu já posso amarrar o noivo para não me trair. Mas o que eu posso fazer com esse pacto? Eu posso, por exemplo, colocar uma cláusula nesse pacto que se nesse período em que a gente está noivo, se a gente decidir passar a morar juntos, por exemplo, e constituir uma união estável, a regra do regime de bens aplicada vai ser esta. Então, eu já prevejo que, se nesse período, antes da gente casar, a gente tiver uma união estável, são essas regras que vão se aplicar. E eu posso colocar nesse pacto um prazo final para ter o casamento? Porque o que a gente escuta por aí não vale mais. Meu Deus, eu tô noiva já faz 8 anos e nada de sair esse casamento. Você pode colocar uma cláusula, por exemplo, de uma multa, dizendo, nós temos que casar, o fulano de tal tem 2 anos para casar comigo. Se ele não marcar a data, terá uma multa X. Gente, eu adorei! Fica ótimo, a dica, né? Pessoal. Noivas, vocês não serão mais enganadas, nem passadas para trás. Tem prazo pro casamento acontecer. Sim. Eu amei, Amanda, eu amei, o assunto interessantíssimo. E a gente vai gravar outros programas sobre direito de família, porque tem muita coisa interessante e legal que as pessoas desconhecem. Queria dizer que eu sou muito tua fã, né? Sei do teu empenho, tua dedicação, o quanto você é estudiosa e tá tão conectada com esse e outros temas vinculados ao direito, mas família e sucessões especialmente. Muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por vir traduzir os regimes de casamento aí pra gente e tranquilizar o pessoal agora. Na verdade, eu diria... casem e comprem a bicicleta. Isso, porque depois... Né, vai ser um casal ali fitness. Porque depois que casa, depois de um tempo a gente embaranga também não é legal. É melhor, então, bem no fim, né, Amanda? Faça as duas coisas. Faça as duas coisas. Obrigada, um beijo bem grande. Jéssica. Um abraço pra todo mundo. Continuem ligados no Juridioquê, o podcast que traduz o direito pra ti. Juridioquê, juridiquês, juridioquê, juridiquê, juridicô, juridiquês.